essa mesma igreja, ela começa a expandir. Saulo de Tarso, por sua vez, ele queria extinguir, acabar com a igreja. E Jesus, por sua vez, ele aparece ao caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, quando ele aparece, o texto sagrado diz então que ele se torna um homem perseguido também. Outrora ele perseguia, agora ele está sendo perseguido também por causa do Evangelho. Paulo, como a Bíblia diz que ele vai ser levantado por Deus para a obra de Deus, ele é chamado de apóstolo dos gentios, também conhecido como também um missionário que escreveu 13 cartas, 13 epístolas com seu próprio punho, para poder enviar a cada igreja que ele havia fundado no seu trabalho missionário. Paulo, por sua vez, ele funda alguns ministérios. Todos conhecem a história da igreja de Corinto. A primeira viagem de Paulo, a segunda viagem também, e a terceira viagem, que é a qual ele vai para Éfeso. Éfeso era a cidade que havia, na verdade, uma certa idolatria. Era uma cidade que a qual havia prática de rituais de falsa adoração. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que Paulo começa a pregar com autoridade nessas igrejas. E tempos mais tarde, aproximadamente do ano 49 ao ano 50 depois de Cristo, Paulo começa então a pregar com muita autoridade nas igrejas que ele a qual foi fundando. E de acordo com o seu ministério, ele começa então com muita garra a falar das coisas do céu para aquele povo. A Bíblia mostra para nós uma grande batalha espiritual e também física, que os religiosos então, eles não começavam a ver Paulo com bons olhos, começaram a ter inveja por causa da graça que havia sobre Paulo quando este pregava na sinagoga em Tessalônica. Os judeus, tanto no tempo de Jesus como também no tempo dos apóstolos e do apóstolo Paulo, eles começam então a ter uma certa visão fora daquilo que Deus queria fazer. E o que me chamou a minha atenção, que Paulo, ele sempre usou a autoridade daquilo que ele recebeu, daquilo que foi entregue nas suas mãos. E o que me chamou a atenção, mesmo ele sofrendo retaliações, sendo perseguido, sendo então injuriado por causa da sua pregação, Paulo nunca deixou de abrir mão a algo que Deus colocou nas suas mãos. Aquilo que ele recebeu de Deus, nada tirou a sua atenção, nada tirou aquilo que ele tinha diante de Deus. Qual era a sede deste apóstolo? De ganhar almas para Cristo. Qual era a chamada dele? Pregar para gentios. Qual era a chamada de Paulo? Tirar as almas das garras de Satanás e povoar o céu. A Bíblia diz então que Paulo começa a pregar para os tessalônicos. É fundada uma igreja, e nesse interim Paulo também foi perseguido, precisou sair da localidade. Só que algo me chamou a atenção, que se tem algo que Deus lhe colocou na mão de Paulo, é dele fazer a obra e o resto deixar com o Espírito Santo. Às vezes nós olhamos para a Bíblia Sagrada e a nossa maior dificuldade é de aceitar aquilo que Deus quer. O maior problema do ser humano é aceitar aquilo que Deus
nem sempre ele vai ficar aonde ele quer. O ser humano deve entender que ele vai aonde Deus manda. Paulo sai de Tessalônica, Saulo de Tarso, perseguidor de crente, agora sendo perseguido. Mas de uma coisa pode ter certeza, que ele deixa pessoas responsáveis daquelas igrejas, pessoas que a qual tinham a mesma autoridade e ortogada pelo Espírito do Senhor. Paulo, por sua vez, ele tem alguns homens de confiança. Ele tem Silas, ele tem Timóteo, ele tem Tito, ele tem Marcos ou João Marcos, que a qual são úteis para a obra do Senhor. E ele envia cartas a punho, escrevendo para as igrejas. E a palavra de Deus esta noite me faz entender que a mensagem de Paulo aqui é uma palavra de despertamento, mas também de conselho prático para ser vivido. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos que abrir bem os ouvidos para entender que todos nós precisamos de conselho. Precisamos de ter um conselho. Para quê, pastor? Para nós vivermos diante de Deus, para a gente não abandonar a fé, por mais que as provas venham, as lutas venham, as dificuldades venham, você não pode largar a fé, você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode retroceder, porque Deus, Ele tem para você uma grande vitória. E se alguém acredita, respira um glória a Deus bem gostoso, para o nome do Senhor ser glorificado. Quando nós olhamos bem essa igreja como outras, é uma igreja tão simplória, humilde e simples, mas é uma igreja que tem uma estrutura, uma base espiritual. Ela tem uma base na palavra, e quando você tem a base da palavra, nenhum vento tira você do lugar, nenhum vento te tira você da posição. Quando você tem uma base, nada tira você do foco. Eu fico me questionando às vezes, por que hoje, nos dias atuais, nós vemos crentes deixando de caminhar, porque querem bênção, sabe como? De mão beijada, não querem botar o pé no chão para caminhar. Eu fico pensando no tempo de Jesus, por exemplo, quem queria milagre, ele ia até Jesus, andava alguns quilômetros ou algumas distâncias, algumas milhas, para então se bater de frente com o milagre e receber de Jesus. Porém, quando você vê que no tempo dos apóstolos existe um maior interesse de um povo que a qual precisava conhecer a Cristo, era de saber que havia uma igreja aberta, e essa igreja, ela era fundada debaixo de uma autoridade espiritual. O que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero lhe dizer, hoje eu estou dizendo que a igreja, ela precisa de ter uma base prática. Os crentes não podem sentir vontade de desviar, os crentes não podem ter vontade de querer entrar no culto hoje e não voltar nunca mais. Ele tem que ter vontade de permanecer firme na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu fico olhando para o texto que nós abrimos, e nós vemos aqui numa visão muito prática o apóstolo Paulo escrevendo esta palavra sobre em tudo dá graça. Não é dar graças por tudo, em tudo dá graça. Existe uma diferença aqui. Não é você dar graças por tudo, mas é você em tudo dá graça. Ou seja,
Você não pode dar glória a Deus porque você pecou. Você não pode ser grato porque você falhou, nada disso. Mas você pode dar glória a Deus e glorificar a Deus quando as coisas não estão boas, não estão favoráveis, porque dar glória a Deus com a mesa cheia é fácil demais. Dar glória a Deus quando tem saúde é bom demais. Agradecer quando está com a mesa farta, a geladeira cheia, é muito fácil. Eu quero ver você dar graças quando você abre a tua despensa e não tem nada. Quando você olha para o teu fogão não tem nada a não ser panela vazia. A geladeira, quando você olha, só tem água. Parece a fábrica de água ou a Sabesp, só tem água. Tem gente assim, irmão. Eu falo isso porque eu já vivi por isso, já passei por isso lá no Rio Sedai. Quantas vezes que eu abri a geladeira para beber um suco ou até mesmo, sei lá, um refrigerante, e só achava água na geladeira. Por que, pastor? Deus me testando para ver se eu ia dar glória ou se eu ia murmurar, se eu ia agradecer pelo pouco que Ele me deu ou se eu iria blasfemar contra o nome do Senhor. Eu tenho alguns versículos aqui práticos para você ver pessoas que a qual estiveram em situações caóticas e que não murmuraram, mas agradeceram. Tu quer ver uma? A Bíblia diz no capítulo de número 16, verso de número 25 e 26 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava pregando na cidade de Éfeso, estava pregando na cidade de Filipos, nas regiões de Troade. A Bíblia diz que Paulo, ele vai ser preso, porque ele vai ser preso, porque a Bíblia diz que uma jovem com espírito de adivinhação estava vendo Paulo e Silas passar para lá e para cá, e a Bíblia diz que ele vai expulsar o demônio, desmascarar o que estava escondido, e o texto sagrado diz então que eles são presos, porque esta jovem dava lucro aos senhores, dava lucro para aqueles homens com espírito de adivinhação. O que Paulo e Silas receberam em troca: chicote, pancadaria, açoite e preso. Para você ter uma base, a prisão no tempo de Paulo não é a cadeia que tem aqui em São Paulo, não é a cadeia que tem no Rio de Janeiro, nada disso. Para você ter uma base, era preso às mãos e era preso no tronco os pés. As cadeias prendiam as mãos, ou seja, eles não podiam dormir, nem deitar, nem descansar. As pernas acorrentadas e as mãos também. O corpo cheio de hematoma. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e pergunta: como é que está a situação aí? Está tudo machucado. E o corpo totalmente ferido e a boca completamente machucada. Agora a pergunta que não cala: e o espírito, como é que está? Está livre. Então você ora e eu canto e você ora, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, meia-noite, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão. A Bíblia diz que Paulo cantava, Silas estava orando e louvando a Deus. E o que aconteceu, pastor? Deus, ele não apenas olhou para a adoração, não. Deus mandou um terremoto, e o terremoto abalou a prisão. Quem estava preso teve que ver a manifestação do nome do Deus vivo. Por que, pastor? Porque quem é adorador é assim. Adorador é grato. Vou falar tudo, segure, tu já me conhece. Adorador não só adora quando está tudo bem, bom emprego, bom trabalho. Eu quero ver você adorar quando está desempregado.
Eu estava vindo de carro agora com o motorista do Uber, também é cristão também, estávamos conversando sobre experiências. Eu disse, meu filho, andar de carro hoje para mim é luxo, mas já teve épocas que não tinha sequer nem passagem, nem vale transporte para pegar uma condução, para poder ir para a igreja. Eu tinha que andar a pé 1h45, 1h50 minutos para ir para a igreja, isso a pé, indo e voltando, subindo o morro nas cidades de Minas Gerais. Eu disse, meu Deus, eu vejo um crente hoje, irmão, que mora perto da igreja, mora do lado da igreja, e não tem coragem de sair. Eu ia, andava, descia morro, subia morro, com maior orgulho, meia língua para fora, mas eu chegava com o coração aberto para adorar. Tinha gente que tinha carona, mas eu não tinha carona, não tinha carro para andar, não tinha ônibus para andar, mas o meu coração estava grato, porque a Bíblia diz que tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se adorar para mim é só cantar música, então você vai encontrar muito lugar que canta música. Agora, se adorar é reconhecer que você deve ser grato por tudo que Deus tem te feito, então levante as tuas mãos para os céus e glorifica o nome dele. Gratidão, pastor. O que é gratidão? Gratidão é um ato de reconhecimento, é um sentimento profundo de conhecer, reconhecer por algo. Quem nunca recebeu presente aqui? Quem já recebeu presente? Quem já recebeu alguma coisa que você viu que não tinha capacidade de merecer e você recebeu? Pois é, você vai encontrar na Bíblia algumas pessoas que tinham vitórias para receber de Deus. Temos 10 leprosos que estavam exatamente enfermos. Ambos foram pedir a Jesus para curar. E o que o texto diz? Que só apenas voltou um para agradecer, pastor Nevero. Hoje nós foi tudo embora. Por quê? Pessoas que querem bênção de mão beijada, que não quer pagar preço para poder manter-se a bênção e permanecer diante do dono da bênção. Ele quer vitória sim, mas não quer agradecer. Ele quer ser grato, não. Ele quer tomar posse de bênção, irmão. Esse tipo de crente, eu já estou injuriado com a geração dessa, que só quer bênção e acabou em tchau, tchau e bênção. Eu prefiro, irmão, permanecer ainda como dono da bênção, porque quem tem bênção, a bênção passa rápido, mas quem tem o dono da bênção só anda abençoado, e a vida dele é somente vitória. Oh, aramacanto nebria, suricanto nebria. Diz o texto, Jesus perguntou, não foram 10? Quantos que voltou? Só um. E a Bíblia diz que este que voltou era samaritano. 9 judeus que foram embora, mas só um samaritano que voltou para agradecer. Diante de fatos como este, você vai ver no livro dos Salmos. Salmos são 150 cânticos, são 150 poesias. Mas o que me chama a atenção é no 116, verso de número 12. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Será que nós somos gratos por tudo de fato? Ou nós murmuramos? Tem crente que é uma benção. Se deu sol, está reclamando, está muito calor. Se está chovendo, é muita chuva. Outro dia eu fui pregar numa igreja que se levanta a mão para agradecer, que aqui não é Minas. Porque no início do ano, Minas Gerais foi tomado por uma onda de chuva, pastor Helena, que não sobrou nada. Eu tenho amigos meus que moram nessa cidade, Juiz de Fora. Um amigo meu mandou uma mensagem para mim e disse: a cidade está sendo agora, neste momento, um caos agora, porque a chuva tomou conta de tudo. Tem gente que perdeu casa. Só uma mulher perdeu 18 pessoas da família. Eu disse: Brasil, Brasil, levanta a mão para agradecer, porque São Paulo ainda, Deus está preservando São Paulo.
porque tem portas como esta aberta, que pessoas não dão valor, não valorizam. Mas quantos livramentos que Deus tem dado, quantas portas abertas Deus tem dado, quantos livramentos na saúde Deus tem dado, e tem gente que não é grato. Eu quero te convencer de uma coisa, que até pelo ar que nós respiramos, temos que ser gratos. Agradeça a Deus porque tem porta aberta. Agradeça a Deus pelas portas. Abre as portas, Jesus. Ele tem abrido porta. Você não está vendo, você está abrindo porta. Você é grato de fato a Deus pelas curas que Ele tem te dado. Porque se tu for no médico aí, você toma aí no mínimo 5 a 10 mil para fazer uma cirurgia, 15 mil para fazer uma cirurgia. E o que Deus tem dado para você de graça? Deus tem te dado a você uma coisa pagável. Em tudo dai graças, não por tudo, mas em tudo. É uma diferença do verbo, a conjunção do verbo é diferenciado por tudo e em tudo. Pastor, está chovendo? Graças. Deu sol? Graças. Está frio? Graças. Está calor? Graças. Eu estou passando pelo vale? Graças. Estou passando pelo deserto? Graças. Estou passando o vale da sombra da morte? Graças. Porque salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Só de saber que você tem um Deus com você já é motivo para soltar um glória a Deus aqui nesta noite. Só o fato de saber que Deus está conosco é o motivo de dar glória. Aleluia. O que é, pastor? Gratidão, reconhecimento. É um sentimento profundo de reconhecer por algo de bom que Deus temos recebido, benefícios ou graça alcançada. Gratidão não depende das nossas circunstâncias. A circunstância não pode ser maior do que o seu ato de agradecer. Sabia disso? Quando você vê Israel saído do Egito, a primeira coisa que quando Deus fez em tirá-los do Egito foi permitir exatamente que eles fossem perseguidos por Faraó. E a primeira coisa que Deus fez foi botar no piairote. Piairote significa beco sem saída. Deus botou ele, sabe como? Sem saída. Ou seja, o inimigo não mata aqui, aqui está protegido. E o povo começou a dizer para Moisés: Moisés, nos tiraste do Egito para morrer aqui. Lá nós tínhamos no mínimo uma sepultura, porque o ser humano nasce, na verdade, com 4 coisas. Primeira coisa é os seus pais. A segunda coisa, um nome. Você não conhece ninguém que não tenha nome. Até Deus, que é o sobre tudo e todos, o soberano, tem nome. Quando foi falar com Moisés, Moisés me perguntou: que eu hei de dizer para o povo que eu sou o que sou, me enviou a vós. Aleluia. A terceira coisa que o ser humano tem é uma casa. E por último, o ser humano tem uma sepultura. Então, por ter uma sepultura, eles pensaram: nos tirou de lá para morrer aqui do nada. E Deus disse: Moisés, porque o povo clama a mim, diga ao povo que marche. O povo está muito preocupado demais. Em vez de levantar a mão para agradecer pelo livramento, estão preocupados aonde vão ser enterrados. E Deus perguntou a Moisés: porque o povo clama a mim? Porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. A Bíblia diz que quando Deus perguntou: que tens
tens nas tuas mãos, eu tenho um cajado. Então, por gentileza, Moisés, pega, finca o cajado no chão, estenda a mão, toca nas águas, e o mar começou a se abrir. E o texto diz assim, pastor Gislene, que quando Deus pegou e mandou Moisés tocar nas águas e estender as mãos, Deus mandou um vento do Oriente. O vento fez daqui, ó, abriu as águas. Mas o interessante é que não foi daqui para lá, não, foi de lá para cá. O vento veio isso aqui, ó, vem rasgando. Parede do lado, parede do outro. E o povo vendo aquela maravilha. E o povo começou o quê? A marchar. Quase 3 milhões de hebreus, ou mais de 3 milhões de hebreus, andando na marcha. Eles poderiam ter, sabe o que? Dormido sem essa. Jeová não perde trabalho, aleluia. Jeová não perde uma guerra, e Jeová não é um irresponsável. Deus é um ser responsável pela tua vida. Se Ele tirou você do Egito, você não morre na terra sem ver promessa de Deus. Seja grato. Seja grato. O povo está lá. Moisés, estamos com fome. Ai, quem nos dará carne a comer? Deus mandou 40 anos o maná. E o maná representava o próprio Cristo, e o povo rejeitou. E Deus, como é um Deus responsável, Ele mandou, sabe o que, meu povo? Toma carne. Manda, economize, o povo está comendo, enchendo a pança de carne. Só que a Bíblia diz que o povo começou a, sabe o quê? A murmurar também por isso. E a Bíblia diz que o povo morreu exatamente por causa de quê? Da carne? Não, pela murmuração. Tem gente perdendo peso porque é murmurador. Murmurador não recebe. Murmurador, ele não sai do lugar. Murmurador, ele não consegue pensar, ele fica entalado, ele fica completamente estagnado no lugar. Murmurador não vê promessa, murmurador não vê terra prometida. Mas quem é grato, ele alcança. Quem agradece, alcança. Quem aclama, sob cada arábia. Levante a sua mão, só quem é grato a Deus. Se tu é grato, você tem tendência a alcançar. Porém, eu fico vendo o povo, irmão, que muito mal saiu. E disse: lá no Egito tínhamos cebola, lá nós tínhamos alho bravo, lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos alhos e cebola. Na feitiçaria, cebola e alho representa feitiçaria, representa obra de feitiçaria. E lá no Egito eles estão dizendo: nós temos saudade dos pepinos, da cebola e dos alhos. Israel não foi liberto por completo, mas eles estavam já imaginando. Acabamos de sair do Egito, mas está pensando no Egito. E não dizendo: o que eu tenho para vocês não é cebola nem alho. O que eu tenho para vocês é uma terra que mana leite e mel. O que Deus tem para essa igreja é leite e mel. O que Deus tem para a tua casa é leite e mel. Eu fico olhando para a Bíblia, tentando entender por que Paulo dá uma palavra dessa tão simples. Simplesmente para eles olharem e observar que a gratidão, ele não depende de circunstâncias, mas ele precisa, ele depende de posição nossa em Cristo. É um texto que todos conhecem. Salmo de número 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. O crente pode passar por dificuldade, pastor, ele pode passar.
Mas ele não pode passar sem Jesus. Aleluia. Tem um hino na harpa. Eu não sei cantar muito hino, mas tem uma parte que eu sei louvar, a parte do refrão. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Você pode passar pelo vale, mas passa com Jesus. Pode passar pela prova, mas passa com Jesus. Seja grato a Jesus. Esses dias eu fui ministrar num certo lugar. Eu disse, repito, irmão, será fiel no pouco, que o sobre o muito Deus vai te colocar. Fui pregar esse dia no Jacira. Olha como Deus é fiel e Deus é bom. Fui ministrar num domingo desse para trás aí, irmão, tinha pouca gente, eu tinha umas 8 pessoas, pastor Rebeca. E eu me senti como se tivesse pregando para 300 pessoas que já me conhecem, sabe disso. Nunca me preocupei com essas coisas. E ministrei de ser fiel no pouco. Porque ser fiel no muito é fácil. Quando a casa está cheia, maravilha. A gente até esquece as coisas. Mas quando é no pouco, Deus nos faz entender. Ser fiel no pouco. Eu sobre muito te colocarei. Fica de pé comigo. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Quero orar pela sua família. Por gentileza, se coloque de pé. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero fazer uma oração agora pela tua vida. Quero orar por você. A hora já venceu. Eu tenho 15 minutos para me devolver o microfone. Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Se alguém entrou enfermo aqui, por gentileza, vai recebendo agora, esta noite, a cura de vida. Se tu entrou hoje aqui, só Deus sabe como. Recebe o renovo do teu sangue, teus órgãos, os teus ossos, teus nervos, tendões. Se tu entrou aqui hoje debaixo de opressão, hoje o jogo é quebrado. Se tu entrou hoje aqui, só Deus sabe como. Em nome do Senhor, Deus toca no teu organismo e Jesus te cura, restaura os teus reis. Senhor, meu Deus eterno, meu Pai, eu quero levantar a minha voz em oração pela tua igreja. Eu lhe peço ao Deus vivo e começa a trabalhar no nosso meio. Ó Deus, repreenda toda a ação do inimigo. Vai manietando, Deus, o valente. Fecha a boca do leão, pisa na cabeça da serpente. Vai desfazendo toda a obra do inimigo nesta noite. Ó Deus, estamos na campanha do agradecimento, ó Pai. Quantos que não são gratos? Quantos que já recebemos, já foi embora, nem voltou para agradecer? Ó Pai, mas por isso teus filhos vieram aqui. O tempo chuvoso, o tempo de chuva, mas disseram, não vamos quebrar a campanha. Nós vamos botar o pé no chão e vamos marchar, porque o nosso general ainda é Cristo. Nós estamos seguindo os seus passos. Ó Pai, toca na tua igreja, toca na estrutura óssea, toca no sangue, nos nervos, tendões, repreende toda a folha do adversário. Ó Deus, vai passando espada e cante o nébia. Agora, em nome de Jesus de Nazaré, vai tocando agora nos ossos, nos órgãos, nos nervos, tendões. Toca, meu Pai, na estrutura óssea, todo osso desgastado, toda estrutura, meu Pai, nos teus filhos. Toca na cabeça, a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Deus Todo-Poderoso, nós profetizamos a cura de vida. Ó Pai, porque tem pessoas que agradecem quando recebem. Já estamos agradecendo pelo que vamos receber.
E eu creio, ó Deus, que esta noite está sendo anulado todo projeto em Calabácia, todo projeto das trevas está sendo anulado esta noite. Decretado está a falência do império das trevas. Está sendo desfeito agora todo trabalho de feitiçaria, todo trabalho de inveja, olho grande, olho gordo, reuniões secretas, ocultismo. Nós repreendemos esta noite em nome de Jesus, que todo mal sai em nome de Jesus. A senhora está aqui no cantinho, levanta a sua mão, senhora, por favor. Em nome de Jesus, todo trabalho feito contra a sua vida é desfeito agora, diz o Senhor. Diz o Senhor assim, queimando em sentido problemas do teu peito há algum tempo já. A irmã já estava prestes a fazer uma cirurgia, mas a mão do varão te toca e é mequeantova baciana. E diz o Senhor, eu entro hoje com providência. Começará a contemplar esta noite fechando sepultura agora. Enquanto a irmã está aqui na guerra, Deus vem do lado da tua casa. Enquanto a irmã está guerreando aqui, Deus está descendo lá, está cortando o laço de morte, está despedaçando o jugo. Deus vai salvar a tua casa, vai salvar os teus. Receba, receba. Recebe, 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 recebe. Eu não sou o pai dos 10, eu sou um dos 10. Eu sou um dos 10 que veio agradecer. Eu sou um dos 10 que veio agradecer. Oh, aleluia. Eu estou sentindo esta noite uma presença de Deus. Tem gente que acha que Deus só opera quando a casa está cheia, e no melhor tem a presença de Deus, que é melhor. Oh, se a casa não estiver cheia, é porque Deus não está com um pregador, é que Deus não está com um pastor. Quem te falou isso para você está muito equivocado. Jesus disse, onde estiver 1, 2 ou 3, eu estou no meio dele. Eu estou no meio. Jesus, ele sempre vai estar no meio. Se tem um lugar que ele não está no meio, irmão, é no meio da podridão, da fofoca, ele não entra. Mas se tem crente fiel, ele entra. Se tem crente adorador aqui, eu te convido a levantar as mãos e adorar o nome do Senhor. Essa irmã que está aqui, na ponta da cadeira aqui, esse lado direito aqui, ele vai recebendo ali agora o livramento de Deus. Onde? Só na mesma aqui, de blusa caramelo. Isso, recebe aí, irmão, o livramento da parte de Deus. Ele entra onde o homem não entra. Ele pisa onde o homem não pisa. E ele entra com libertação lá na tua casa. O diabo não vai matar aquele que tem promessa de Deus. Fica preocupada, não fica despreocupada. Já vai se preparando para o ano que vai estar chegando por aí, 2027. Porque Deus falava comigo, o final do ano vai ser diferente para a vida dela. Ela vai dar um culto de ação de graça que vai marcar a história da família dela. Todos estarão convidados, todos vão estar junto contigo. Aleluia, os de perto, os de longe, Deus vai trazer de volta. Eu estou sentindo isso. Eu quero que o diabo vai se lascar nos quintos dos infernos. É noite de vitória. Oh,
Aleluia. Jesus está aqui.